Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estar com vocês. Mais uma semana para comentarmos a segunda lição do nosso último trimestre da Escola Bíblica Dominical no ano de 2025. E você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Louvamos a Deus pela sua vida, você que é aluno, você que é professor, você que é superintendente da Escola Dominical, que está aqui com a gente, juntos, para, nesses poucos minutos, passarmos aqui algumas orientações, né, um norte para os irmãos que têm aí a sua sala dos adultos. E a lição que tem irmãos aqui é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lição esta que foi comentada pelo pastor Silas Queiroz, ele é lá da minha terra, né, do estado de Rondônia, temos o mesmo sobrenome, meu nome é Melquisedeque Queiroz, pastor Silas Queiroz, tive o privilégio de jantar com ele alguns anos atrás, alguns outros pastores. Mandamos um abraço ao pastor Silas Queiroz, pastor João César, ao pastor Brito, né? São pastores presidentes ali no estado de Rondônia. E o pastor Silas Queiroz, ele nos deu de presente este comentário, né? O livro, que é o livro de apoio, né? E o comentário da revista dessa lição bíblica tão especial e tão maravilhosa, Corpo, Alma e Espírito. E digo a você que este tema, né? A antropologia bíblica ou a antropologia teológica, é um tema que precisa ser estudado mesmo, nós precisamos nos aprofundar. E a lição de hoje é o corpo, a maravilhosa obra da criação. Então nós vamos estudar o soma aí no grego, né? Corpo. Corpo no grego koine, o grego popular, é soma. Então nós vamos estudar aqui, nós vamos aclarar, né, para os irmãos, nortear aí como que a gente vai trabalhar com os nossos alunos já no próximo domingo. E a lição de número 2, ela tem como textual: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso de número 14. Então, o corpo é a maravilhosa obra da criação. Verdade prática, a ciência busca desvendar mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que a obra da poderosa e perfeita mão de Deus, né, somos, na verdade, aí uma obra poderosa e perfeita na mão do Criador. Eu gosto muito de um versículo que Paulo escreve aos irmãos à cidade de Éfeso, né, aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, pois nós somos feitura sua, né, a palavra feitura ali no grego é poimar, que significa poema ou poesia. O homem é a coroa da criação, né, o Adão, né, e o homem que foi feito do pó da terra, o Adamá, que é o que o pastor Silas traz aqui no comentário. É preciso prestar bastante atenção, você que é professor, né, você que tem aí a sua sala, espalhado aí pelo Brasil, pelo nosso grande Paraná, pela nossa maravilhosa cidade de Maringá. Hoje ainda não fiz menção, mas faço agora, né? Estamos aqui na cidade de Maringá, na Assembleia de Deus. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio, né? O nosso presidente, nosso primeiro vice-presidente, pastor Jackson, pastores que têm nos apoiado os dirigentes, toda uma igreja. Viemos de uma semana de congresso aí, que foi o congresso da Almad Semar, foi uma bênção, né? E eles têm dado todo apoio para este projeto, mandando também sempre um abraço para o pastor Robson, o doutor Rodrigo, que são amigos, né? E também trabalham na superintendência da Escola Bíblica Dominical de todo o campo. E abraço aos meus amigos pastores nas mais de 40 congregações espalhadas pela nossa grande e bonita Maringá. Nós temos o objetivo: conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é criação maravilhosa de Deus formada com propósito, sabedoria e amor. Então a gente tem esse objetivo, é o primeiro. Segundo, para a gente poder alcançar aí, é conscientizar os nossos alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como desprezo do corpo e sua idolatria, né? Isso aqui é um ponto que a gente consegue trabalhar bem, principalmente na atualidade, né? Só que nada é novo, né? Isso tudo vem lá de trás. Pessoas que usam o seu corpo para um propósito não tão definido assim. Incentivar os alunos a compreender o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus, né? Nós precisamos prestar o nosso culto a Deus de maneira racional. Então, aperte o cinto, pegue seu copinho de café e vamos juntos para esses minutos aí que nós vamos comentar aqui ou dar algumas orientações para esta que é a segunda lição do nosso último trimestre de 2025. Então, precisamos destacar que o racionalismo e o cientificismo, né, procuram explicar a existência humana desde sempre. A gente precisa compreender também que fé e razão, elas caminham, né, paralelo. A ciência é a comprovação de. A ciência, ela quer comprovar, ela precisa reproduzir,
é preciso colocar em tubo de ensaio, é preciso fazer tese, antítese, síntese. A academia se move disso. Agora, a fé, não há nenhum outro conceito, definição tão mais especial do que o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Eu tenho dicionários aqui na minha pequena biblioteca, né? Mas eu não encontrei até hoje uma definição melhor de fé daquela que o Espírito de Deus inspirou o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não vimos, né? Nós nem recebemos, mas nós estamos esperando. Mas este esperar aqui é um esperar, né, no ativo, no andar, no fazer. Então, ao longo da história da humanidade, né, nós vamos observar vários filósofos que tentaram conversar, dialogar a respeito, né, do corpo humano, né? E outros propagadores também, várias escolas, né? O próprio autor, o pastor Silas Queiroz, no comentário do livro de apoio, ele faz menção a René Descartes. É preciso a gente compreender que a história, né, se a gente colocar um varal na história, ela passou por algumas etapas, né, especialmente a filosofia, que é o pensar, né, ela é um método. Tem gente que se espanta com a palavra filosofia, mas eu quero te dizer que existe a filosofia como método e as vãs filosofias, né, que são métodos vazios que nada servem, né, servem às vezes só para prejudicar. Mas a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências, ela leva a pessoa a pensar. E ao longo da história da humanidade, filósofos, sociólogos, né, mas agora recentes, cientistas, sempre tentaram discutir, reproduzir, entender o que é o corpo humano, né? E a matéria de hoje é isso. Nós precisamos conscientizar o nosso aluno a respeito disso. Então nós vamos trabalhar com eles aí que o homem, ele é um produto da maravilhosa obra de Deus. E foi do pó da terra. Então, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o homem, né, o Adão, do pó da terra, o Adamá, em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 formou Deus o homem do pó da terra. Eu gostaria de destacar aqui algo muito especial. Primeiro, nós muitas das vezes, e isso às vezes pode ser até um erro nosso como professor, de sempre sair pontuando várias correntes de pensamento, linha de pensamento, né? O filósofo tal falou isso, o teólogo ciclano falou aquilo, né? A doutrina tal é isso. Mas nós precisamos nos concentrar naquilo que, até na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, né? A nossa teologia pentecostal, da qual nós fazemos parte, nós precisamos conseguir compreender ela primeiro, para depois a gente sair, né? Olha, tem esse caminho, tem esse outro caminho. Na aula anterior, foi falado aí do corpo, alma e espírito, né? Foi dado aí um start, um geral. E a gente conseguiu trabalhar ali rapidamente o conceito de monismo, né? De dicotomia, de tricotomia, né? E ficamos só com a tricotomia. Não há nada de errado você trazer isso para o seu aluno. É importante você trazer, né? Mas nós precisamos colocar, incutir, inocular na cabeça do nosso aluno que nós temos uma fé. E a fé, ela não está arraigada à teologia pentecostal em si, sim a Bíblia. Nós temos e acreditamos na Bíblia, né? Nós acreditamos e pregamos, né, uma doutrina pentecostal. Mas antes de tudo isso, a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos compreender isso, para a gente não ficar a escola fulano de tal, a linha fulano de tal. Então, se atém à palavra de Deus, né, a nossa doutrina pentecostal é uma doutrina consubstanciada, robustecida. Aqui atrás de mim aqui, tem uma teologia sistemática pentecostal, né? Vou puxar ela aqui e vou mostrar para vocês. Teologia pentecostal. Aqui, vários autores como o saudoso pastor Antônio Gilberto, Cláudio Novo de Andrade, Ciro Sanches, Ziboardi, Elianai Cabral, né? Que faz parte aqui da nossa convenção aqui do Paraná, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, que é um expoente, uma autoridade, né, na parte da apologética aqui do nosso país, Jeremias do Couto, e o pastor Wagner Gabi, presidente da Assembleia de Deus aqui de Curitiba. Então, eles escreveram essa teologia sistemática, né, e nós precisamos compreender isso. Então, Deus fez o homem do pó da terra, correto? Do pó da terra. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar errado, vai ter gente que vai dizer assim, isso é conversa
para boi dormir, você é fanático. Meu amigo, fique com a palavra de Deus, porque todo mundo pensa naquilo que quer, todo mundo faz aquilo que quer, mas o crente, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, nós nos posicionamos. Os movimentos sectários, eles se posicionam. O racionalismo se posiciona, o cientificismo se posiciona. Por que os cientistas ateus não usam a Bíblia? Muitas das vezes, não são todos, mas alguns não usam a Bíblia nem como um apontamento histórico, geológico, arqueológico. A Bíblia não é um livro de arqueologia, mas ela tem arqueologia. Ela não é um livro de geografia, mas ela tem geografia, ela tem biologia, ela tem a geologia, ela tem várias ciências aqui. Né? E muitas das vezes as pessoas não usam, vai fazer tese de tal coisa, ou só vai fazer o seu trabalho científico a partir de bibliografias, vai fazer estudos de caso, vai fazer um trabalho de campo, mas nós usamos a palavra de Deus para nortear o nosso aluno. Né? E aí, nesse tópico, você pode trabalhar com eles, né, e perguntar deles a seguinte forma: quantos ossos, por exemplo, tem o corpo humano? Alguém tem, imagina aí quantas milhões de células tem o corpo humano? Faz uma dinâmica lá na tua sala com o teu aluno, né? Reúna aí em dois, em dupla, em trio, né? Dá ali 5 minutos, eles pesquisam e cada um aí vai falando alguma coisa. Essa é uma dica bem legal, tá bom? Indo adiante aí, Deus, ele é o autor da vida. Então a gente sabe que o homem foi feito do pó da terra, né? Ele é o grande tecelão, ele é o grande criador. Ele pegou, se valeu, né, de uma matéria-prima tão comum e fez uma obra tão extraordinária, tão completa, que é o ser humano. O ser humano que pensa, o ser humano que se reproduz, um ser humano que cria. Então, isso é muito interessante. Deus, ele foi perfeito no que ele fez. Né? Então, nós temos tecidos, órgãos, ossos, tudo isso aqui faz parte do nosso corpo. Não é verdade? Então, é preciso a gente compreender que Deus não fez só os céus e a terra, só o universo, mas ele também fez o homem e fez o homem do pó da terra. E quem é o autor? O autor é Deus. Ah, mas o autor é a teoria tal, é o Big Bang, é não sei o quê. Irmão, esquece essa conversa. Ah, não, tu tá sendo radical. Não tô sendo radical. Na faculdade a gente vê isso. Primeiro semestre de qualquer faculdade, você vai ouvir falar em diversas teorias. Várias, né? E aqui, não estou dizendo para você se minimizar, né? Ficar introspectivo com relação ao teu aluno, não apontar, né, que existe, claro, você deve fazer isso. Só que às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa nortear, a gente precisa cimentar, a gente precisa balizar. Quem foi que criou o homem? Não é uma história de carunchinho, não é uma pauta do jornal, não é um gibi, não é nada disso, não é nada disso. A Bíblia fala quem é o autor da vida, é Deus. Então, ele é o autor da vida. Fez o homem do pó da terra, soprou o ruá nele, o fôlego de vida, né? E a partir do fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. Aí Deus colocou o Adão num sono, né? Dormiu lá, e das costelas de Adão, ele tirou, né, uma das costelas, colocou carne no lugar, fez uma cirurgia lá no Éden, e formou Eva, né, em um corpo igualmente maravilhoso, porém distinto na anatomia, fisiologia e genética. Então nós temos aí Gênesis 1:27, não esqueça, né, e 3:20. Em relação como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como a formação do primeiro homem, da primeira mulher, Deus é o autor de todas estas pessoas. Correto? Até para se gerar, né, a anatomia, a fisiologia, a genética, o corpo do homem, ele é distinto da mulher. E hoje há um ataque muito grande aqui, não é verdade? Há um ataque muito grande aqui da questão do corpo, né? Que a pessoa nasce com o corpo do homem, da mulher, hoje sofre diversos ataques de uma questão ideológica. Né? Pessoas que se autodenominam não binários, a pessoa nasce com sexo biológico e agora, né, ela diz que não faz parte, não pertence àquele corpo, uma série de coisas, não é verdade? Mas o autor da vida, que é Deus, ele fez homem e mulher de maneira distinta. Né? Há debates para tudo que é gosto aí. E nós podemos até trazer, né,
alume ali com o nosso aluno, para ver se eles realmente estão atenados naquilo que acontece no dia a dia, né? Quais são as ideologias, quais são as linhas de pensamento, isso tudo. Mas a nossa base é na fé, na palavra de Deus, e nós precisamos entender isso, correto? E a individualização na formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo, a gente viu na aula anterior, né? E conforme ocorre no ato da procriação, ele estabeleceu uma união íntima entre o homem e a mulher, macho e fêmea. Macho e fêmea Deus formou. Que interessante, né? Então Deus forma o espírito, alma e corpo, né? E também em Gênesis 4:1, Salmo 33:15, Zacarias 12:1, Isaías 57:16 são referências que destacam isso, né? E as escrituras falam claramente dessa experiência, né? Da existência da vida humana como corpo, alma e espírito, e a experiência da intimidade do homem e da mulher, porque Deus faz o primeiro casamento ali no Éden, né? E isso ressalta aí um grande princípio ético, porque na procriação, né, a mulher vai gerar. E hoje nós temos aí um tema muito forte que é debatido, né, no Congresso Nacional, nas faculdades, que é a questão do aborto, da legalização do aborto, né? A gente tem a Constituição Federal, a Constituição Brasileira, né, que aponta para essas questões também, emendas, projetos de lei, uma infinidade, um debate interminável, e nós precisamos nos posicionar de alguma maneira e precisamos conversar isso com o nosso aluno lá. Então, também é um ponto importante a gente trabalhar que princípios éticos não podem ser quebrados. Parece que eu sou muito legalista, extremista, mas na verdade nós estamos nos posicionando a partir da Bíblia Sagrada, a partir daquilo que a Bíblia ela colocou para nós, né? Doa quem doer, né? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela está recheada de exemplos. Então, desde da concepção, da origem do homem, né? Aí há um debate, né? Quando é que é a concepção do ser humano, né? A partir de quantas semanas? Então, tudo isso a gente precisa compreender, porque o ser humano, ele é obra maravilhosa do próprio Deus. No tópico 2, o corpo e a glória de Deus. O divino tecelão, ele fez você, a imagem e semelhança do Criador. Ele fez o homem, a mulher, a imagem e semelhança, né? O homem, a imagem e semelhança do Criador. Então, numa linguagem poética, Davi trabalha muito bem isso no Salmo 139, verso 13 a 15. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí e conferir que neste Salmo, eu vou abrir aqui e destacar os versos 13, 14 e 15. Tu criaste o íntimo do meu ser, versão que tem em mãos aqui é a NVI, tá? E me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Olha o salmista cantando, né? O Salmo 139 é um salmo davídico. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Ninguém pode falar isso, né? Só porque tem um conhecimento, só porque estudou, só porque tem diploma na parede. Davi fala porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus a compor esta poesia. Os Salmos é um inário do povo judeu. A gente prega os Salmos, nós deveríamos cantar os Salmos, né? Mas ele escreve isso com uma inspiração. Então, isso não vem dele, isso vem de Deus. É que nem quando Pedro fala, o Senhor, né? O Senhor é o Filho de Deus, é o Senhor mesmo, né? Aí Jesus olha para Pedro e diz, isso aí não foi carne que te revelou, né? O Senhor é o Filho de Deus. Ninguém fala isso de maneira aleatória se o próprio Deus não der. Então, nessa linguagem poética aí, né, a depender das versões, e até o pastor Silas traz isso aqui, né, na tradução da TB, né, tradução brasileira, primorosamente um tecido adjetivando a ação divina, né? Olha que interessante a forma como Deus nos forma. Então, você pode ir lá conversar com teus alunos lá na sala de aula, né, a respeito dessa formação, né? Vocês podem conversar aí quando a criança ela nasce prematura, que hoje já tem, por exemplo, todo um mecanismo, toda uma ciência que assegura para que esse bebê venha, né, à vida. Então dá para a gente poder destrinchar isso aí de uma maneira muito especial, sacando aqui, né, do texto sagrado que o divino tecelão é o próprio Deus.
Veja que eu não estou me detendo aqui nessa aula a falar, não, mas o corpo ele foi daquilo, o corpo ele foi o autor tal. Não, nós estamos aqui arraigados na palavra. Entendimento e louvor, a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano, ela liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. O ser humano ele foi formado para adorar a Deus. Ele foi constituído em essência. Deus o nutriu de conhecimento, sabedoria, né? de sapiência para poder trabalhar ali no Éden. Afinal de contas, ele era um administrador, ele era um mordomo. Deus criou os céus e a terra, né? O universo, fez a terra, no planeta Terra, e plantou um jardim no Éden, onde, lá na Mesopotâmia, né? Plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá, formou o homem do pó da terra e colocou lá, ó, você vai ser administrador, você vai ter um trabalho aqui, rapaz. Você vai dar o nome aos animais, não é verdade? A viração do dia aí pressupõe que o homem falava com Deus. Então, tem tudo isso, né? Então, a gente pode compreender aí, principalmente nessa passagem da viração do dia, Deus veio falar com o homem, né? Há uma adoração. E a gente imagina também, né, que não por acaso Adão e Eva transmitiram todo o conhecimento que eles tiveram no Éden para Caim e Abel, eram seus filhos, né? Você imagina eles crescendo e eles contando a história dali, do que acontecia no Éden. Eles foram o único casal que viveram por um espaço de tempo aqui na Terra sem pecado, né? Em um estado de perfeição. Só Adão e Eva, por um curto... Perdão, só Adão e Eva por um espaço de tempo, ninguém sabe se foi quantos anos, séculos, ninguém sabe, né? Se especula, é diferente, ninguém sabe. E o próprio Cristo, porque Cristo também não pecou, né? Ele se fez pecado por nós, mas Cristo não pecou. Até no batismo, mas Jesus foi lá no Jordão e batizou. Olha, a gente não pode confundir, tá bom? A cabeça do nosso aluno e nem a nossa. Jesus se batizou nas águas do Jordão, por quê? Para que se cumprisse a profecia, na verdade, mas ele nunca pecou, tá bom? Então, Adão e Eva, em um espaço de tempo, ninguém sabe como, né? Quando eles estiveram ali em um estado de perfeição, depois que pecaram, obviamente, aí veio a sentença, tá bom? Então, Davi também declarou, né, que louvarei ao Senhor porque de modo terrível e tão maravilhoso ele foi formado. E é interessante a gente também destacar o nosso aluno de que tudo lá naquela época, né, anos antes de Cristo, era mais assim complexo de definir, né? Por exemplo, questões sobre morte, questões sobre a vida, questões sobre a formação. Eu não vou muito longe, né? Aqui no Brasil, até alguns anos atrás aí, não existia, por exemplo, a ultrassonografia, né? Para descobrir qual é o sexo do bebê, não é verdade? Aí os irmãos, as irmãs mais antigas, né? Os irmãos, os vovôs, os bisavós aí que estão entre nós, podem falar da sua época que ficava na expectativa para ver qual era o filho, que se viria a filha ou o filho, na verdade. Então, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações, né? E enganados aí, com teoria evolucionista, não caia nessa conversa. Vamos bater veementemente aqui, não caia nessa conversa de evolucionismo, né? Não. Ah, porque o homem veio do macaco, que o homem veio... Não caia nisso. Deus fez o homem. E a gente precisa bater veementemente. Né? Nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra, ela sempre acha guarida em algum coração. A semente ela é lançada, existem 4 tipos de solos, não é verdade? O da beira da estrada, no meio dos espinhos, no pedregoso, mas também tem solo bom. E o perigo dos extremos? Desde os tempos antigos a humanidade tem oscilado entre 2 extremos, né, sobre o valor e a importância do corpo. Muitas heresias, já no primeiro século, né, já trabalhava essa questão de que às vezes o corpo era mal e a matéria era mal, mas o espírito era bom. Então, de um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo espalhavam, né, essas ideias e viam a matéria de maneira negativa. Os altos flagelos, né, ao longo da Idade Média também, que a gente vai ver, pessoas, e também, né, naquela época, em você maltratar o seu corpo, né, o Orígenes, que ele acaba fazendo aí, arrancando, né, o seu órgão para fora, então se mutilando, né, em nome assim de uma falso entendimento, ou de um entendimento muito precário de entender e interpretar muitas coisas. O desequilíbrio ele não nos pertence, né? Este corpo que Deus nos deu, ele é templo do Espírito Santo. Nós não podemos relegar o nosso corpo à prostituição, nós podemos relegar o nosso corpo a todo tipo de pecados, né, que vai destruir o nosso corpo. Não, de maneira alguma. Tá bom? Vícios, automutilações, né? Atitudes extravagantes. Né? Uma vez eu vi um camarada falar
bem assim, eu vou beber até morrer, né? Então, são atitudes extremadas. E o homem, o ser humano, ele foi feito para ser templo do Espírito Santo, para adorar e bendizer ao Senhor. A idolatria, né, que pelos séculos dos séculos está aí, encalacrada no coração do ser humano, né, que não tem Deus. Então, leva a práticas excessivas, né? Então, assim, muito cuidado também. Tem gente que abusa, né, de uma prática, de um mecanismo, de um movimento aí estético, de um cuidado estético. Eu não estou dizendo que não pode fazer, mas tudo com excesso é prejudicial. Né? A pessoa começa com uma coisa, começa com outra, daqui a pouco aplica daqui, vai da colar, daqui a pouco a pessoa está passando mal, tem efeito colateral. É uma coisa terrível, né? Uma vez eu vi o pastor Cláudio Gama pregar lá na minha terra, eu achei muito interessante. Ele disse assim que as pessoas precisam se aceitar da forma como são. Porque se você é do jeitinho que você é, porque Deus te fez assim. Né? Eu não estou dizendo que o teu dinheiro não pode pagar aí, né, um procedimento estético, até porque os profissionais estão aí, mas tem gente que abusa, né, da coisa e fica ruim. Então, cuidar do corpo é bom, obviamente, só que sem exageros, né? Você manter aí uma vida saudável, isso recai muito para nós, especialmente os obreiros, né? Muitas vezes nós não cuidamos do nosso corpo, não fazemos uma caminhada, não comemos bem, né? Não temos uma alimentação balanceada e a gente vai, né, empurrando isso aí de goela abaixo a todo custo. Não, eu preciso fazer a obra e tal. E às vezes nós não temos um descanso, às vezes a gente não tem um equilíbrio para fazer essas coisas. Isso a palavra também bate na gente, né? E princípios e regras. Você já ouviu aquela frase, meu corpo, minhas regras? Faça essa pergunta lá na sala para os seus alunos e veja o que eles vão responder. Será que é meu corpo, minhas regras mesmo? Ou será que a gente deve observar, ter a observância dos princípios bíblicos? Joga lá para o teu aluno lá. Bota ele para pensar, né? Será? Olha, muito cuidado, tá? Muito cuidado com movimentos aí que estão dizendo, meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu quero. Olha, a gente não pode viver aí uma espécie de um carpe diem, né? A gente não pode viver aí uma libertinagem, eu faço o que eu quero, não. Nós não podemos também ser um legalista, nós precisamos levar a vida com equilíbrio. O corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Se for na extravagância, se for na loucura, tem dificuldade. E no terceiro tópico, a gente vai trabalhar aí o corpo e a coletividade. Então, o corpo ele existe uma prática relacional. Eu acredito que foi na primeira lição agora, pelo menos lá na Vila Esperança, onde eu pastorei, eu falei lá, né, que na sociologia tem dois termos, né, que é a sociabilidade e a socialização. O bebê, a criança ali, até determinada idade, a sociabilidade se dá nos contatos primários, entre o pai, a mãe, os irmãos. Os contatos secundários, aí já gera a socialização, que é quando a gente leva a criança para a igreja, para o clube, né, para um shopping e tal, a escola, e aí se dá a questão da socialização. Tá? Então, Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis, isso está explícito, né, na procriação, no enchimento da terra, em Gênesis 1:28. Se o homem não pecasse, o jardim iria crescer, não é verdade? Ia chegar uma hora, a gente também não sabe, né, os limites do jardim, mas se o jardim tivesse limite ali, né, que provavelmente deveria ter, porque depois que o homem foi expulso, foi colocado um anjo ali, né, para ele não entrar. Então deveria ter um limite, mas se o homem não peca, reproduz, enche a terra, o jardim iria se expandir. Né? Outra coisa também que é essencial para a gente trabalhar com os nossos alunos é que nós não fomos criados para viver isolados, tá? E outra coisa, ficar dentro do quarto com o celular também não é estar isolado, porque você está conectado de maneira virtual com alguém ou com alguma plataforma, não é verdade? Então, essa parte aí, ela é bem sociológica mesmo. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Hoje tudo é IA, não é verdade? É o ChatGPT, é o Meta, é o Gemini, o que mais? Hoje as pessoas mais nem têm, assim, muitos, né? Não todos. O prazer de chegar aqui, pegar um livro, né? Tudo já pergunta, né? Onde é que está o versículo tal, né? O camarada jamais nem lê a Bíblia. Tem que ter cuidado, a gente tem que usar e dosar, não é verdade, o uso da tecnologia. O pastor Silas, ele traz no livro de apoio também uma coisa muito interessante, curiosa, interessante, pertinente, importante, que me chamou a atenção, de que nós estamos vivendo o tempo da mediatização do culto. Né? Eu também não estou dizendo aqui que é errado, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente tem que ter cuidado com o excesso, porque até quem é mídia na igreja,
né, ele também está ali num culto. E o culto não é para mim, o culto não é para o pastor, o culto não é para o pregador, o culto não é para o cantor que veio de fora, o culto não é para os conjuntos que vieram cantar, o culto ele é para Deus. Então é preciso ter um temor. E ele bate nisso. Né? Pode pegar o livro de apoio lá e você vai ver. Eu tenho um livro de apoio aqui, mas deve estar ali na outra estante. Estava lendo ele ainda agora. Então, assim, o pastor Silas ele trabalha isso que é, na verdade, não é polêmica, é o que está acontecendo hoje. Não é verdade? Essa mediatização e tal, né? Uma vez a gente foi evangelizar, isso já tem uns anos já, num bairro assim, nobre até, e aí, ao entregar ali um folheto, ou fazer um convite da pessoa que estava assim, não, olha, eu estou assistindo um culto aqui pela TV. Né? A pandemia, ela só revelou aquelas pessoas que já queriam pular fora do barco. Né? Há uma fenomenologia chamada desigrejados. Essa fenomenologia se tornou uma patologia. Né? Eu afirmo isso porque tem pessoas que não querem, até porque a Bíblia fala não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Né? Tem muita gente que fala, né, de que os cultos naquela época era culto em casa, não sei o quê. Mas Paulo alugava um anfiteatro para pregar, meu irmão. Né? Tinha uma casa de 3 andares lá que Eutico caiu. Tinha um templo em Jerusalém que Pedro e João iriam orar. Né? Talvez não é como hoje, né, com tudo que nós temos, obviamente não, mas tinha ali reuniões. Então, a tecnologia e culto ele é um tópico aqui, né? Drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis. E eu acho incrível a sacada que ele tem de colocar aqui, né? Uma coisa que me chamou muita atenção. Guarda o teu pé, mas guarda teu celular também. Só que e a gente usa, né, freneticamente, às vezes a gente manda um aviso, às vezes a gente está ali muito plugado, e isso bate em nós também, né? A forma como a gente precisa conseguir compreender aqui, né? Eu não estou dando nenhum tipo de sermão, também não aconselho a você fazer isso, né? Nós estamos aqui aclarando pontos da revista que advém da palavra de Deus, né? Porque todo este comentário aqui, ele tem uma base que é a palavra de Deus, mas nós precisamos, né, de uma maneira assim muito correta, de uma maneira muito diligente, trabalhar isso com os nossos alunos. Pede dele aqui, né, conversa com eles, dialoga, o que vocês acham, né? É excessivo demais, muitas fotos, muitos vídeos e tal, né? Não, pastor, mas é o que há agora no momento, se a gente não divulgar, não adianta, então você pode trabalhar isso aí com os teus alunos. Esse último subtópico, né, do tópico 3, ele é bem bacana para se trabalhar, porque é um assunto muito atual, tá bom? É o que nós estamos vivendo, não é verdade? Há 20 anos atrás não tinha isso, né? Sei lá, 10 anos atrás talvez, devia ter, mas de uma maneira muito tímida. Hoje não, hoje já é uma máxima, né? Tudo que envolve mídia instantaneamente, né? Também não estou fazendo nenhuma crítica aqui, entenda, tá bom? Estou aqui conversando com professores, né, com alunos, com todos que estão me ouvindo, né? Nós estamos abertos aqui também a comentários, né, a falar, a debater, e isso é tudo dentro de uma serenidade, eu acho que dá muito bom, tá? O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial, tá bom? Olha, que Deus em Cristo abençoe você, tá bom? Que sejamos sábios e prudentes, né? Que não deixemos, né, a nossa vida se levar por vãs filosofias, né? O movimento aqui que eu acabei de falar, de desigrejados, antibíblicos, né, de um frenesi pela tecnologia, explore bastante isso com os teus alunos também. Entenda que a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser. Nós trabalhamos aqui o ser humano de maneira integral, corpo, alma e espírito, e nós trabalhamos aqui o soma, né, o corpo, a soma no grego koiné, não é verdade? Somos do pó da terra, Deus que nos fez. Então, eu acho que essa matéria é maravilhosa para a gente trabalhar domingo, né, na nossa escola dominical, ou se você faz pela semana na sua escola bíblica. Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe todos os professores aqui do campo de Maringá. Estamos juntos e até a próxima lição.